Perfeito? Então a gente agora começou a gravar o nosso encontro, nosso novo encontro de Biologia Celular, Histologia e Embriologia. Sejam todos bem-vindos a essa nova aula. Para aqueles alunos que não puderam participar do nosso último encontro, a gente vai, às quartas-feiras, ter um encontro para que a gente possa falar um pouquinho sobre o corpo humano, sobre as estruturas que compõem o corpo, principalmente a célula e os tecidos. Eu sou o professor Bruno e vou fazer parte da jornada agora nesse primeiro semestre ou segundo semestre de muitos de vocês, né? Nós temos aqui em conjunto uma turma de 2 cursos. A gente tem aqui alunos de fisioterapia e alunos de farmácia, né? A gente vai sempre tentar deixar a aula interessante, afim para os 2 cursos, né? São cursos que têm relação com a saúde, então é muito importante a gente levar essa disciplina sempre pensando no foco da nossa profissão, da nossa futura profissão, né? A gente conversou na nossa última aula que essa disciplina de biologia celular, ela seria uma disciplina de aprendizado inovador, né? A gente falou, por exemplo, que a gente faria uma espécie de disciplina dinâmica, em que a gente faria uma sala de aula invertida. Vocês, alunos, receberiam instruções para ter contato com o conteúdo de forma prévia, certo? Ter um contato com o conteúdo, ler um pouco sobre aquilo que a gente vai trabalhar, e aqui a gente aprenderia e conversaria sobre ele, certo? Eu pude perceber que nas primeiras semanas, na primeira semana, muitos de vocês já tiveram um contato com o conteúdo, né? Então, eu pude ver ali pelo AVA que muitos alunos chegaram a responder os exercícios que o AVA disponibiliza. Vocês puderam ler os capítulos, que assim a gente pediu, assim a gente solicitou, né? Eu fico feliz com isso, e eu sempre peço, sempre estimulo que vocês procurem, né, o aprendizado primeiro, no primeiro momento, vocês mesmos, e depois a gente chega aqui em sala de aula, a gente faz a devolutiva desse conteúdo, tá? Bom, o que eu proponho para a gente fazer hoje? Primeiro, a gente vai ter o primeiro contato com o nosso conteúdo de forma teórica, né? Então, o professor passou algumas instruções, alguns conteúdos para que vocês lessem, né? E eu vou explanar de maneira geral para que a gente possa, todos nós, ficarmos no mesmo barco, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse conteúdo, né? Isso pode ser também uma troca de ideias. Se vocês têm perguntas, se vocês têm interesse em algo específico, por favor, vocês podem solicitar que o professor responda, né? Antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria de saber se alguém, de tudo que leu ou do que passou na semana passada, tem alguma pergunta, alguma dúvida. Por favor, fique à vontade. Passo a palavra para quem quiser falar. Por enquanto, está todo mundo tranquilo? É o comecinho, na verdade, né? A gente está conhecendo um pouco como a coisa funciona, está muito no comecinho, né? Perfeito, pessoal. Então, olha só, o professor está começando esse encontro. Como eu falei, caso alguém não tenha participado da semana passada, né? Nós sempre vamos gravar o nosso encontro e a gente disponibiliza esse link no YouTube, certo? Você pode entrar lá no AVA, se você perdeu uma aula, e lá naquele campo, gravação da aula, você clica naquilo e ele te direciona direto para o YouTube, né? Foi assim já na semana passada, caso você tenha perdido alguma aula, né? Outro recadinho que eu passo, antes da gente começar o nosso encontro, é que toda semana você deve responder uma questão para que você ganhe a presença em sala de aula, certo? Essa questão se chama atividade de frequência, né? Essa atividade de frequência, você precisa responder mesmo que você esteja aqui agora, assistindo a aula, ou que você assista a aula do YouTube, né? Você só vai ganhar sua presença na semana se você responder essa questão, tá bom? Então hoje, logo depois da aula, você sai do vídeo e você vai lá no AVA, na segunda semana, responder essa questão. Bom? Beleza, então. O professor agora vai compartilhar os slides. Eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre aquilo que vocês chegaram a ler, né? O professor passou na aula de semana passada para que vocês lessem alguns conteúdos, né? Como a gente agora vai começar a conversar sobre a célula, o papel da célula, a composição da célula no nosso corpo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, né? A nossa disciplina, que é a biologia celular, ela procura estudar. Eu vi que alguns alunos estão... Deixa eu só ver aqui alguma pergunta, né? Professor,
Letícia perguntou, não vou conseguir ligar a câmera hoje. Fique tranquila, tá? Não tem problema não, Letícia. Isso aqui é até um recado importante que eu dou antes da gente começar o conteúdo, né? Vocês podem participar com a câmera desligada, vocês não precisam deixar a câmera ligada, tá bom? É sempre importante você estar presente de corpo e alma, né? Mas você não precisa estar presente com a webcam, não, tá? E isso o professor Bruno, né? Eu não sei como funciona para os outros professores, mas vocês podem ficar tranquilos, né? Vocês podem deixar a câmera desligada, assim, tá bom? Importante sempre estar presente ali de corpo e alma, mas não precisa ligar a câmera, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Vamos começar a nossa aula. A gente começou a falar sobre a célula, sobre o nosso corpo. A gente falou que os seres vivos, eles têm algumas propriedades muito importantes. Os seres vivos são formados por unidades, por blocos chamados de células. O que é uma célula? Célula é uma peça fundamental para a nossa sobrevivência. A gente costuma observar o nosso corpo, por exemplo, o funcionamento dele, ou até mesmo quando ele não está funcionando, né? Quando você tem uma doença, por exemplo, e a gente sempre costuma pensar que as coisas acontecem de forma geral no nosso corpo. Mas a gente tem que lembrar que o corpo humano, ele é constituído de milhões de peças que são invisíveis ao olho nu, né? São as células, as menores unidades do nosso corpo, que acabam formando todo o repertório de funções que a gente tem, tá? A gente pode pegar todos os seres vivos, por exemplo, que existem na Terra, e a gente pode dividir eles em alguns grupos. Uma forma da gente entender um pouquinho como que os seres vivos funcionam, né? Se a gente pegar todos os seres vivos do planeta, a gente pode formar dois grandes grupos. Nós temos aqui, esse primeiro slide, mostra pra gente o seguinte, ó. A gente tem uma classificação dos seres vivos quanto à quantidade de células. Eu tenho seres vivos que são tão pequenos que eles são formados apenas por uma célula. Essa célula é o ser vivo, né? Como eu estou falando, eles são seres muito pequenininhos. Por quê? Eles têm apenas uma célula, né? Então você não consegue ver isso no dia a dia, certo? Os micróbios, por exemplo, são um grande caso de seres unicelulares. Unicelular, essa estrutura básica, né? Fungos, bactérias, algas, micróbios que você tem, por exemplo, no seu meio ambiente, eles são todos compostos apenas por uma célula, né? Se alguma coisa acontecer com essa célula, acabou a vida do micróbio. Então, olha que importante é isso, né? Por outro lado, nós temos um grupo de organismos que ele é formado por milhões de tipos de células. São os seres pluricelulares. Esse grupo aqui da imagem que eu vejo na direita, né? Esses animais aqui, ou essas plantas, elas são formadas por milhões de células. É por isso que eu consigo vê-las a olho nu, né? Quem são os pluricelulares? Bom, os pluricelulares são os animais, são as plantas, são os fungos grandes, como o cogumelo, por exemplo, né? Veja que a gente pode, então, distinguir tudo o que existe na natureza, primeiro, pelo número de células, né? Se você lembrar desse conteúdo que vocês leram, que o professor pediu para vocês lerem, vocês vão ver que o título do conteúdo era o seguinte, era diferença entre célula procariótica e eucariótica, né? O que significa isso, professor? Bom, além da gente classificar os seres vivos pelo Professor, de células, oi, diga. Licença, tem gente querendo entrar na sala. Ah, puxa, para mim não está aparecendo ainda. Tá, vou avisar. Por favor, se você puder avisar para as pessoas, para poder permitir que elas entrem. Talvez com o slide funcionando você não possa permitir. Aconteceu isso na semana passada, não sei em qual. É uma boa observação, Pedro. Só que eu não estou em modo de apresentação do slide, né? Eu não plotei o slide. Então, a princípio, o slide tá aqui sim, ó. O Bruno Davins está apresentando, então o slide para mais. Não, eu sei que aparece para vocês assim, né? Mas eu não estou colocando o slide em tela cheia, entendeu? Tá. Eu só estou colocando o slide em sequência. Então, se vocês puderem avisar os colegas para novamente tentarem entrar, que daí eu tento adicionar eles, tá bom? Tá bom. Vamos verificar aqui, deixa eu ver. Para mim, realmente, por enquanto, não parou de aparecer, né? Vou continuando e assim que aparecer para mim a sinalização, eu adiciono as pessoas. Bom, pessoal, continuando aqui, né? A gente estava falando, então, nessa classificação, né? Entre o tipo de célula que a gente tem. Se a gente pegar todos os seres vivos e a gente tentar classificar qual que é o tipo de célula,
a gente vai chegar em dois grandes grupos. Isso aqui é uma parte muito importante para a gente entender o conteúdo, né? No planeta Terra, existem alguns tipos de célula, né? A gente tem o primeiro tipo de célula, que é uma célula mais antiga. A primeira célula que surgiu, na verdade, né? É uma célula muito simples. Ela é chamada de célula procarionte, né? Quem são as células procariontes, professor? Bom, são um dos primeiros organismos que surgiram na história da vida, né? São as bactérias. Como eu falei para vocês, esse é o primeiro tipo de célula, né? Então a gente não deve ter nada tão sofisticado assim. A célula procarionte, o próprio nome dela em latim já faz a gente entender um pouquinho o que ela é, né? Olha, pro significa antes, carionte significa semente. Então uma célula que é muito antiga, né? Uma célula procarionte é uma célula que é pequena, é uma célula que não chega a ter órgãos, que a gente costuma chamar de organelas, né? Então ela é muito pobre de estruturas, né? E ela também não tem o caroço no seu interior, que é o núcleo, né? O núcleo é uma estrutura que protege as funções vitais que a gente tem de uma célula, como, por exemplo, o material genético, né? Eu acho que isso vocês tiverem contato com esse conteúdo, não é verdade? Bom, outro tipo de célula que a gente tem, ela surgiu bem depois. É um tipo mais moderno de célula, né? Essa célula, ela é chamada de eucarionte, né? O eucarionte, ela é uma célula maior, surgiu muitos milhões de anos depois. Se vocês observarem no nosso desenho, a gente tem aqui, ó, na direita, a gente tem uma célula que contém um número muito maior de estruturas, né? Ela contém, por exemplo, os órgãos de uma célula. A gente pode chamar isso de organelas, né? A célula eucarionte, por ter surgido depois, ela acaba tendo mais funções, ela é mais sofisticada. Outra coisa também é que a célula eucarionte que a gente vê aqui na direita, ela tem uma estrutura muito importante que é o núcleo. Vocês podem ver aqui no meio, ó, a gente tem uma estrutura arredondada que é o núcleo, né? Qual que é a função do núcleo? Ele é um caroço e dentro dele você encontra o material genético. O material genético ele é muito importante para a formação do ser vivo. A gente vai falar daqui a pouco um pouco sobre material genético. Se a gente pudesse resumir de forma geral esse assunto, o que a gente poderia falar? A gente poderia falar que, assim como a gente tem celulares que são mais modernos do que outros, a gente pode falar que existem células que são mais modernas do que outras, né? Por exemplo, talvez vocês não fossem nascidos nessa época, mas o professor, por exemplo, há uns 25 anos atrás, ele pegou uma época que os primeiros celulares, eles eram um tijolão. Não sei se vocês chegaram a pegar esse período, né? Uma pessoa, por exemplo, que tinha um celular, era chique ter celular, né? Não era todo mundo que tinha. E a pessoa acabava tendo um tijolo gigantesco, né? Quer dizer, era um tijolo mesmo e aquilo era o celular. Aquilo era o mais moderno que existia, né? Se você parar para pensar, fazer um paralelo entre células, ó, minha mãe tinha um, exatamente, eu tive vários, né? Era caro, né? A gente tinha que fazer um financiamento muito bom aí e, coitado, ele só ligava e passava mensagem, né? O primeiro tipo de célula que surgiu no planeta é tipo um celular tijolão desse, né? Ele faz ligações, ele permite que você tenha contato entre as pessoas, né? Ele cumpre as suas funções básicas. Mas é isso. Ele não faz nada além disso, certo? Com o passar dos anos, o que foi acontecendo? A gente chegou agora, 2021, e nós temos celulares mais fininhos, celulares mais leves, celulares que têm muitas funções, aplicativos, né? Redes sociais que você pode utilizar. Se você parar para pensar, um celular é mais um computador, um smartphone é mais um computador do que de fato um celular, né? Quer dizer, ele tem muito mais sofisticação do que aquele celular de tijolão que a gente tinha 30 anos atrás, né? Se você faz um paralelo entre a célula procarionte e a eucarionte, é isso. A eucarionte é uma célula mais moderna, com mais funções, né? Quem são, professor, os seres vivos que a gente chama de eucariontes, né? Todos os seres vivos, com exceção das bactérias. Então, nós, seres humanos, nós temos uma célula que é bem moderna. Milhões de células eucariontes, né? As plantas, a mesma coisa, né? Os animais, idem. Os fungos, também. Os únicos seres hoje, na Terra, que são procariontes, ou seja, que tem um modelo um pouco ultrapassado, são as bactérias.
Faz sentido isso, não faz? As bactérias são micróbios. Elas são organismos um pouco mais simples do que nós, por exemplo. Então, as células das bactérias não conseguem criar tantas funções assim como as nossas, né? Para nós, isso é importante. Pare para pensar, você que pretende ser um grande farmacêutico daqui a alguns anos, né? O que a gente precisa para a gente vencer infecções bacterianas, né? Nós precisamos de antibióticos, não é verdade? Quando uma pessoa tem uma infecção bacteriana, ela usa um antibiótico, certo? Para que serve antibiótico? Destruir uma célula de bactéria. É essa a função dele, certo? Se a célula da bactéria fosse idêntica à célula do ser humano, você concorda comigo que o antibiótico faria mal para nós também, não é verdade? Então é importante você ter essa diferença, né? Eu vi que a Dai levantou a mão, por favor, pode perguntar. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Boa noite, turma. Então, professor, o antibiótico, ele... É uma pergunta, na realidade. Claro. Ele mata a bactéria, né? Isso. É isso? Isso mesmo. Ele também destrói bactérias boas no organismo? Ótima pergunta, né? Isso é um efeito colateral. Infelizmente, sim, né? No nosso corpo, a gente vai falar isso mais pra frente, né? No nosso organismo, nós temos, não é só as nossas células que a gente tem, né? Nós temos bilhões de bactérias. Só para vocês terem ideia, no nosso intestino, nós temos mais bactérias do que células no corpo inteiro. Então, olha que loucura, né? Para cada célula no teu corpo, você tem 9 micróbios no seu organismo. É uma loucura isso, né? Só que essas bactérias são bactérias que a gente pode dizer do bem, entre aspas, né? Elas não são tão fofinhas assim, mas elas têm um papel importante na tua vida, né? Elas ajudam você a digerir os alimentos, elas acabam ocupando espaços, acabam produzindo algumas vitaminas para você. Então você precisa das suas bactérias, certo? Tanto que todo mundo, desde que é criança, tem aquela propaganda para você tomar Yakult, não é verdade? O Yakult, aquele leitinho fermentado gostoso, né? O professor não recebe dinheiro para falar de Yakult, tá, pessoal? Mas é um bom exemplo para a gente, né? O que é o Yakult? O que tem ali? Desde que a gente é criança, a gente escuta uma frase, né? O Yakult é rico em lactobacilos vivos. Olha a lavagem cerebral na gente, né? O que são os lactobacilos? São bactérias que vivem no nosso intestino, né? E que fazem a digestão dos alimentos, facilitam o nosso trânsito fecal. Então, elas ajudam a nossa vida, nossa saúde intestinal, né? Quando a gente toma antibiótico, infelizmente, a gente pode matar algumas dessas bactérias. É por isso que não é recomendado uma pessoa ficar tomando antibiótico por muitos períodos, né? Quer dizer, você toma antibiótico por faixas longas de tempo, né? Então, a pessoa, por exemplo, receber uma prescrição do médico para tomar antibiótico por 10 dias, certo? A pessoa não deveria tomar muito mais do que isso, o que pode matar a população de bactérias boas do organismo. E quando você mata uma população boa, sobra espaço para quê? Sobra espaço para bactérias ruins se instalarem naquela região. Né? Deu para entender isso? Professor. Oi. Então, eu trabalho em farmácia, né? E eu já peguei receita, assim, para 1 mês de tratamento de antibiótico. Acontece muito. Dependendo da situação, do que a pessoa tem, você pode até usar isso, né? Não é recomendado, né? O professor agora não está por dentro exatamente do que a pessoa precisa, né? Mas a gente não deve tomar antibiótico por longos períodos de tempo, né? Por esse fator. Eu acho que muitos de vocês aqui já devem ter ouvido falar daquele papo chamado resistência bacteriana, não é verdade? A gente está começando aos poucos a criar células de bactérias que não estão morrendo com antibióticos, né? Isso é perigoso para a gente, porque se você está acostumando as bactérias a antibióticos, porque você está tomando, com o passar do tempo o bicho vai ficando resistente, não é verdade? Ele vai aceitando mais esse medicamento. Com o tempo, você vai criando bactérias que não vão conseguir ser destruídas com esses antibióticos que a gente tem, né? A resistência de bactérias a antibióticos é um problema tão sério quanto o aquecimento global. A gente não costuma comentar muito isso, mas muitas pessoas morrem em UTIs, idosos, por exemplo, crianças, porque elas têm contato com bactérias resistentes, né? Então, olha que perigoso isso, né? A gente precisa divulgar mais essas informações, certo? Professor. Oi. Posso dar um exemplo? Pode. Em relação ao antibiótico?
Então, Claro. Com essa troca de clima, de tempo aí, né? O meu filho, um tempo atrás aí, ele acabou ficando doente, né? E foi muito rápido, assim, muito rápido mesmo, que o pulmão dele ficou bem carregadinho, né? Aí eu fui para emergência e tal, aí a médica passou antibiótico para ele tomar, acho que azitromicina, se não estiver enganada. Ela passou azitromicina e era para mim fazer o tratamento de 7 dias, né? E como eu não gosto, não sou muito adepta a nenhum tipo de medicamento, não gosto de estar dando muito medicamento para o meu filho, aí nossa, no terceiro dia eu já vi que ele já estava melhor, né? Aí eu peguei e disse, vou parar de dar, né? Loucura, né? E aí depois que eu fui ver que é uma coisa muito séria mesmo, que no terceiro dia eu Sim. parei de dar, quando foi no quinto dia, acho que já não foi nem no quinto, foi no quarto dia, ele deu uma piorada muito grande, que eu tive que ir para emergência com ele. Corri para emergência. Aí chegando lá, falei para ela que eu tinha cortado o tratamento no terceiro dia com antibiótico. Aí ele acabou ficando internado, né? Aí a médica me deu um esculacho e tal, que não era para me ter parado. Aí ele teve que trocar para um antibiótico mais forte e acabou que eu fiz o tratamento certinho, mas assim, é uma coisa muito séria mesmo, muito séria. Tem que fazer o tratamento certinho para poder dar o resultado. E, Justo. nossa, eu fiquei morrendo de medo, porque Isso é um dos ele pontos ficou assim, importantes, né? internado no oxigênio. Ele ficou internado no oxigênio por minha culpa, por negligência minha, né, de ter cortado o antibiótico no terceiro dia, sendo que era para seguir o tratamento por 7 dias. E isso é uma das principais causas, né? Quando a gente faz um uso insuficiente de antibiótico, né? A gente vai ter uma aula que a gente vai falar com muita atenção sobre isso, porque esse é um problema que não é só você que passou, né? Esse é um problema mundial. É muito importante a gente divulgar, né? O Michael, tem algo a contribuir, por favor? Pode ir. Boa noite, professor. Então, você disse que as bactérias elas são, né, uma célula simples. Então, por que que hoje em dia então tem essas superbactérias, igual o professor falou? Por que que, por exemplo, assim, os remédios eles evoluem muito? É uma medicina avançada, mas cada vez está mais difícil de matar essa célula que era para ser simples, né? Claro, é uma boa pergunta que o Michael fez, que a gente pode usar isso para a gente entender até mesmo como que funcionam as células, né? Vocês talvez já tenham ouvido falar, durante a vida de vocês, durante os estudos, de um processo que acontece com os seres vivos que é chamado de seleção natural. Vocês já ouviram falar isso? Seleção natural, resumindo de forma rápida, é o seguinte, né? Os seres vivos, eles estão todos sob pressão, né? Então a gente tem uma competição na natureza, né? Os seres vivos sempre estão competindo uns com os outros. Essa foi uma teoria muito importante que aquele biólogo Charles Darwin fez, né? Então os seres vivos eles competem por espaço e por alimento na natureza. A vida é uma selva, né? Todo mundo já sabe disso, é o que a gente passa no dia a dia, né? O que acontece com os seres vivos? Quando você tem, por exemplo, uma ameaça a uma população de seres vivos, no momento em que você agride uma população, você pode matar uma grande quantidade desses indivíduos, mas uma pequena porção deles pode estar adaptada a esse problema, né? Quando você usa um antibiótico é para matar uma bactéria. Você consegue matar 99% das bactérias, mas tem 1% delas que, por algum motivo, vai conseguir sobreviver, né? Qual que é o grande problema? Se essa 1% sobrevive, sobra para ele o espaço que ela precisa para ela poder se multiplicar e espalhar seus descendentes. Essas poucas bactérias que sobrevivem ao antibiótico, elas vão espalhar seus descendentes e com o passar do tempo, o que vai acontecer no planeta? Cada vez mais bactérias resistentes vão deixando filhos resistentes, não é verdade? Com o passar do tempo, o que sobra? Cada vez mais vai ter bactérias resistentes. Por quê? Elas são descendentes de uma tribo que é resistente ao antibiótico, né? Por exemplo, pense no ser humano, né? O ser humano já passou por muitos desafios na vida, né? Nós aqui do século XXI, nós somos descendentes de seres humanos que já venceram muitos problemas, muitas doenças, né? Problemas relacionados à natureza, como conflito com outras espécies de animais, né? Nós sobrevivemos porque a gente é descendente de uma população adaptada, né? Quanto mais antibiótico a gente usa, maior é a chance de ter uma bactéria que, por algum motivo, sobrevive ao antibiótico. Eu concordo com você, né? Essa bactéria, ela tem algo que vai fazer ela ficar diferenciada.
né? Mas ainda assim, a seleção natural faz com que surjam cada vez mais bactérias adaptadas, certo? Você tem outra pergunta, Mike? Não, é só isso mesmo. Obrigado, professor. Legal, obrigado. Pessoal, sempre que vocês tiverem dúvida, por favor, levantem a mão, né? Chama a atenção do professor para a gente poder dialogar, né? A nossa aula, o nosso encontro é para isso mesmo, tá bom? Essa é a troca de experiência que a gente precisa para a nossa aula, tá bom? Bom, vamos continuar então, né? Olha só, pessoal, a gente precisa conversar também um pouquinho sobre a composição da nossa célula, né? É curioso porque o nosso planeta, ele é um local em que ele é rico em muitas fontes de nutrientes, né? Do que nós somos feitos? Nós somos feitos de célula, né? Mas as nossas células precisam ser feitas de algo. As nossas células são compostas de uma matéria-prima, certo? Desde o surgimento do planeta, isso há 15 bilhões de anos atrás, nós tivemos a formação de planetas, de estrelas, e os planetas, por sua vez, formaram, né, os elementos, as estruturas químicas que a gente tem aqui na nossa natureza, né? Tudo que existe no universo, ele é composto por os elementos químicos. Os elementos químicos são as pecinhas fundamentais, são as partículas que formam tudo, formam o universo e formam os planetas, né? Vocês talvez já tenham tido alguma aula de química, ou estão tendo, ou já tiveram, né, em que vocês observaram aquela tabela periódica, né? O que é aquela tabela periódica? O pesadelo de todos nós, né? Então, é aquela tabela que tem aquelas letrinhas que são os elementos químicos, certo? O que são essas letrinhas? Essas letrinhas são responsáveis por formar as substâncias químicas que existem aqui conosco. As nossas células, portanto, nós somos formados desses elementos químicos. Tudo que você tem na tabela periódica, você pode encontrar no ser humano, né? Então, existe uma frase importante que a gente coloca aqui no nosso slide, né, que faz bastante sentido para a gente. Nosso corpo, né, nossas células, elas são compostas pela mesma matéria das estrelas. A diferença é que essas letrinhas, esses elementos químicos, se combinam para formar tudo que nós temos, né? Se você observar essa figura, o que ela está mostrando para a gente? Olha só, o nosso organismo, ele é formado por muitos elementos químicos, mas principalmente por 4 letrinhas. Ele é formado por oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio. Nós podemos chamar isso de chão, né? O que é isso aqui? Posso aproveitar que o espaço do nosso chat, eu posso escrever aqui, né? Então, chão, né? Chão é carbono, hidrogênio, oxigênio e, finalmente, nitrogênio. Todos os elementos químicos, principalmente esses 4, eles vão se combinar para formar os componentes da célula, para formar os nutrientes que a gente adquire na alimentação, né? Nós nos alimentamos para quê? É gostoso a gente se alimentar, né? Então, muitos de vocês já podem ter jantado ou mal estão esperando a professora acabar a aula para correr jantar, não é verdade? Qual que é a função de você se alimentar? Né? Não é só porque é gostoso. Claro que eu adoro comer, todos nós gostamos, né? Mas a principal função de você se alimentar no corpo, a principal função de você tomar água para o organismo, é você reciclar esses elementos químicos da alimentação, da água, para você substituir aquilo que você vai perdendo. Essas letrinhas que você está vendo aqui, você precisa delas todos os dias. E você vai adquirir da onde isso? Da alimentação. Quem quebra esses alimentos, a água, para você repor esses elementos químicos, é a nossa célula. Né? Aqui a gente pode ver nesse próximo slide um pouquinho sobre a composição básica da nossa célula. Célula, ela é formada de várias estruturas, como o professor falou um pouquinho agora há pouco. Né? Bom, os elementos químicos, eles também fazem parte da célula. Né? Se a gente pegasse a nossa célula e a gente colocasse ela num liquidificador, a gente poderia quebrar, né, e fracionar aqueles elementos que compõem a estrutura química da nossa célula. E a gente obteria isso aqui, olha só. 70% da nossa célula é feita de água. Aqui a gente tem a foto na esquerda de uma bactéria, e aqui na direita eu tenho, né, o gráfico que está mostrando a composição química dela. Pensa, pessoal, a maior parte do que existe dentro do nosso corpo é a água. Né? Isso pode ser uma grande surpresa para a gente, né? Mas se você parar para pensar, faz sentido. A água, ela é fundamental para a nossa vida.
né? Você pode perguntar assim, professor, para que serve a água? De maneira bem clara, né? Qual que é a função da água na nossa vida? Bom, a água, ela é responsável por manter a nossa temperatura. Nós temos uma temperatura bem específica no nosso corpo, né? 36 graus e meio, 37, dependendo da situação. Quem mantém as atividades vitais funcionando é a presença de água. No seu corpo, nesse momento, você tem milhares de reações químicas se processando. Então você está pensando, você está prestando atenção no que o professor está falando, né? O teu estômago está roncando de fome, talvez, ou você já está digerindo o alimento que você comeu, né? Muitas coisas estão acontecendo aí nesse momento, né? Bom, isso só é possível porque a célula, ela está cheia de água. E a água é um solvente, é a matéria básica para que essas funções ocorram. É basicamente isso. Sem energia, o teu celular não funciona. Você precisa todo dia colocar o seu celular na bateria para que ele funcione, certo? Acabou a bateria, acabou qualquer função do celular. Para a célula, é a mesma coisa. A célula precisa de água e de energia para funcionar. Sem água e sem energia, a célula encerra e nenhuma função consegue ser cumprida, né? Mas você pode perceber que não é só de água que a nossa célula vive. Você também tem uma coleção de elementos químicos aqui, né? Nós temos elementos químicos, por exemplo, depois da água, proteínas. A gente tem aqui material genético, que é o RNA, que é o DNA, né? Nós temos os carboidratos, que são os açúcares. Nós temos aqui os lipídios, que são as gorduras. Todos esses elementos químicos têm um papel muito importante na nossa vida. E eu gostaria de falar um pouco sobre eles aqui na nossa aula, né? Bom, todos esses elementos químicos que nós encontramos na alimentação, no nosso corpo, no nosso planeta, eles podem ser chamados de biomoléculas, né? São elementos, são grupos de substâncias químicas que não apenas compõem a minha célula, mas também têm um papel muito importante. Eu vou falar sobre algum deles agora, né? A gente vai ler na nossa leitura, que vocês devem fazer em casa, vocês vão também aprender um pouco sobre eles, então o professor vai falar de forma breve, para que a gente possa vencer o nosso conteúdo com tranquilidade, né? O primeiro desses grupos são os carboidratos, né? O que são os carboidratos, professor? Os carboidratos, eles são chamados também de açúcares, né? Os carboidratos, eles são muito importantes porque eles podem ser encontrados nas frutas, nas verduras, né? Eles podem ser encontrados no nosso corpo e também em plantas. Você pode ver que essa primeira figura que eu tenho aqui do slide, ó, eu tenho aqui a parede de uma folha, né? Eu tenho uma grande quantidade de açúcar nas plantas, por exemplo, né? Eu posso encontrar açúcares aqui nessas frutas, eu posso encontrar açúcar nessas verduras e até mesmo no corpo de insetos, tá? Qual que é a função dos carboidratos, professor? Bom, eu acabei de falar que a gente pode chamar os carboidratos de açúcares também, correto? Alguns açúcares têm um sabor doce, por isso que é agradável quando a gente se alimenta de açúcar, de carboidratos, né? Existem alguns alimentos que a gente pode encontrar bastante carboidrato. Eu falei já as frutas, né? Eu também poderia falar as massas, tá? Boa parte de nós gostamos de carboidratos. Primeiro porque tem um sabor doce, né? O professor adora, por exemplo, chocolate, né? Eu sou uma pessoa, eu sou uma formiga, né? Gosto bastante de doce, tá? Qual que é a função do carboidrato na nossa vida? Ele tem algumas funções. A mais importante é o fornecimento de energia, né? A gente precisa de carboidrato porque o carboidrato é o combustível para as nossas células. Assim como o teu celular precisa de bateria, assim como um carro precisa de gasolina, uma célula, ela só funciona se ela tem, como o professor falou, água e se ela tem carboidratos. Existem vários tipos de carboidratos. Existem carboidratos pequenininhos, existem carboidratos gigantes, né? Existe um carboidrato em particular que é a glicose. Eu acho que vocês podem ter até lido naquele conteúdo que a gente tinha no texto, né? É isso aqui, ó, glicose, né? Glicose é um dos carboidratos mais famosos que nós temos. Qual é o papel da glicose? Ele é um combustível que fornece energia para a gente, né? Pensar, respirar, correr, até dormir, você precisa de glicose para que você tenha energia para a célula. É por esse motivo, aqueles alimentos que são ricos, doce, são geralmente alimentos mais gostosos.
né? Existe um estudo científico que mostra que o ser humano gosta muito de carboidrato. Por quê? O carboidrato ele fornece energia rápida para você, né? Você pode perceber que muitos de nós, quando a gente entra num restaurante, você nem comeu ainda o salgado. Você já olha para a mesa de sobremesa, né? Por que você faz isso? Você nem comeu o salgado ainda, você já está de olho na sobremesa, né? Os açúcares, eles fornecem para a gente uma energia rápida, uma energia que a gente precisa para nossa célula, né? Muitas vezes a pessoa se alimentou, a pessoa comeu 1 quilo de costela, a pessoa não aguenta mais comer, né? E o que a pessoa faz? A pessoa pega uma bolacha para comer, a pessoa pega um bombom, a pessoa parece suicídio até, né? A pessoa acabou de comer um monte, está quase explodindo, e ela ainda pega uma sobremesa. Por que ela fez isso? Ah, professor, foi gula, na verdade, né? É verdade, foi gula, né? Mas o nosso corpo gosta de açúcar. Então, antes mesmo da gente começar a fazer a digestão da costela, a gente já pensou em pegar um açúcar, porque energia rápida está nos açúcares. Olha que coisa interessante, né? Muitos de nós, quando a gente deixa de tomar o café da manhã, acabam passando mal durante o dia. Eu acho que muitos de vocês podem acontecer isso, né? A pessoa acaba pulando essa refeição, por exemplo, a pessoa está atrasada para algum compromisso. Ah, deixa, eu como no caminho alguma coisa, né? E a pessoa pode até desmaiar na metade da manhã. Por quê? O cérebro, ele precisa de açúcar para ele funcionar. Se o cérebro para com o suprimento de glicose, em poucos minutos você pode passar mal, ter um desmaio, por exemplo, né? Veja como a coisa é importante, veja como a coisa funciona, né? Um outro grupo de substâncias muito importantes para a gente são os lipídios, né? Os lipídios, eles são as gorduras, né? As gorduras são outro tipo muito importante também de substância química que nós encontramos, né? Aqui nesse slide, a gente pode ver alguns tipos de gorduras que a gente encontra no nosso dia a dia, né? Então, tenho, por exemplo, nas manteigas, nos óleos, eu tenho, por exemplo, né, naqueles alimentos gordurosos, por exemplo, como as ceras, né? Os lipídios são muito importantes. E tem algo que a gente nota quando você tem uma alimentação à base de lipídio, né? Os lipídios, eles não se misturam bem com a água. Essa é a primeira característica dos lipídios. As gorduras, elas são insolúveis em água. Quer dizer, não se misturam, né? Quando você tem, por exemplo, um prato, ele está bem sujo, está bem gorduroso, você não pode só jogar ali, por exemplo, água em cima dele e achar que você vai conseguir limpar o prato. Não, né? Você precisa do quê? Você precisa usar uma substância química parecida com o lipídio, que é um detergente, né? Existe uma frase na química, que talvez você já tenha ouvido falar, que é o seguinte: semelhante dissolve semelhante, né? Para você tirar o alimento gorduroso, você precisa de outra substância gordurosa, que é o sabão, que é o detergente. Aí sim você consegue limpar o prato de lipídios. Quando você está, por exemplo, no dia a dia, você está correndo, você está trabalhando, com o passar do tempo, você vai produzindo um óleo em cima da tua pele. É chamado de sebo, certo? Quando você vai tomar banho, você já está com a pele mais gordurosa do que você estava no começo do dia, né? Será que se você entrar embaixo do chuveiro, só ligar o chuveiro, não usar shampoo, não usar sabonete, nada, será que você vai realmente ficar limpo? Não. Você precisa de sabonete, você precisa de shampoo, né? Só assim você consegue o quê? Você consegue retirar os lipídios do seu corpo, né? Aqui no contexto de célula, qual que é a importância que os lipídios têm para a gente? Bom, eu tenho 3 importantes funções aqui, ó. Primeira, assim como os carboidratos, os lipídios fornecem energia para a gente. Então, eu gosto de comer alimentos gordurosos porque eu consigo estocar essa energia, né? O açúcar você não consegue estocar. A gordura você consegue. Então, a gente costuma comer, por exemplo, bastante alimento gorduroso para que você possa estocar isso abaixo da sua pele, né? Nós temos um acúmulo de gordura, ou seja, de lipídios abaixo da nossa pele, que é muito importante para a gente, né? Veja esse lobo aqui, né? Esse lobo, ou esse urso polar, eles vivem em regiões muito geladas, né? Como que esses animais conseguem sobreviver numa região tão difícil assim? A gente aqui em Curitiba já está batendo o queixo, né, com o frio. Imagine então no Polo Norte, por exemplo, né? A gente precisa de gordura para a gente sobreviver nessas regiões. Então esses animais estão acostumados a comer bastante alimento gorduroso. Por quê? A gordura vai se depositar abaixo da nossa pele e eles vão ficar cheinhos, né, para protegê-los contra agressões do frio. Os esquimós, que vivem nessas regiões geladas, eles têm uma alimentação bastante gordurosa.
né? Faz sentido isso, não faz? Eles precisam se proteger contra o frio. Né? Outra função importante dos lipídios é aqui a sinalização celular. As células, elas costumam conversar, se comunicar umas com as outras. E muitos lipídios, eles apresentam, né, lipídios que podem servir para que a gente possa ter uma comunicação importante entre eles. Existe uma doença muito importante que a gente vê aqui nesse próximo slide, que são as doenças ligadas ao coração. Né? O professor falou que os lipídios são importantes porque a gente acumula energia, a gente estoca energia. Claro que isso é muito importante. Né? É bom a gente ter essa energia para que, se um dia você precisar quebrar energia para dar para as suas células, você já tem estocado sob a forma de gordura. Então é muito bom você comer açúcar e gordura, lipídio. Né? Mas, quando a gente tem uma alimentação rica em lipídios e a gente acaba desequilibrando essa alimentação, um excesso de lipídios, a gente pode trazer problemas para o nosso sistema cardíaco, para os nossos vasos sanguíneos. Por que isso? É o que acontece nessa figura aqui. Olha só, aqui a gente tem um desenho que está mostrando para a gente os vasos sanguíneos que a gente tem no nosso corpo. Né? Os vasos sanguíneos têm um papel, transportar o sangue. O sangue é importante porque ele leva oxigênio, ele leva nutrientes para todos os órgãos, certo? Mas o professor falou que quando você se alimenta de gordura, você começa a estocar lipídios abaixo da sua pele, na barriga, nas costas, né, nos glúteos. Quando você começa a comer muita gordura, você também começa a estocar lipídios nos vasos sanguíneos, é o que a gente está vendo nessa foto. Você pode perceber que tem essa região aqui, ó, que a gente colocou essas placas amarelas, né? O que são essas placas que começaram a crescer no vaso sanguíneo? Isso aqui são depósitos de lipídios, de colesterol, por exemplo, tipo bem famoso de gordura que a gente encontra nos animais, né? Quando você começa a comer muita carne, por exemplo. Tá? O colesterol, ele vai se depositando nos vasos sanguíneos. E o que está acontecendo aqui? Ó? Você está vendo que está entupindo o vaso, né? Chega um momento que você está com as suas veias tão entupidas de gordura, se você começa a comer muito exageradamente lipídios, né? Que você não consegue mais transportar oxigênio. A pessoa, ela pode ter o que a gente chama de infarto. Né? O que é um infarto? Infarto é quando a pessoa ficou com veias entupidas de gordura e ela não está mais conseguindo transportar sangue e levar oxigênio para as regiões importantes do corpo, como o coração, como rins, como pulmões. Isso pode matar as pessoas. Né? Todo mundo aqui acha que já sabe que as doenças cardíacas, elas são um dos maiores problemas que a gente tem no planeta. Né? O que está acontecendo com a gente hoje? A gente tem muita propaganda de alimentos industrializados, né? É uma delícia a gente comer produto processado. Então a gente gosta de comer bolacha, a gente gosta de comer alimentos congelados. Tudo isso é uma delícia. Mas o que isso traz para a gente? São alimentos ricos em sal e alimentos ricos em gordura. Isso não só está trazendo uma doença cada vez mais frequente, que é a obesidade, como também está fazendo isso, entupindo nossas veias. Né? Então, vejam como tudo na natureza, tudo na biologia, é uma via de duas mãos. Então, as gorduras são muito importantes porque elas cumprem funções do nosso corpo. Elas dão energia, elas participam da comunicação das células. Porém, se a gente começa a comer isso em excesso, o que acontece com a gente? Nós começamos também a ter problemas secundários. Problemas do coração, por exemplo. Então, veja a responsabilidade de a gente saber aprender isso para informar os nossos futuros pacientes. Tanto você, fisioterapeuta, que vai trabalhar com pessoas que vão ter um rendimento cardíaco que às vezes está comprometido, né? Até o farmacêutico, por exemplo, que procura medicamentos, né, que vão tratar doenças cardíacas. A gente precisa entender isso para poder explicar para as pessoas. Olha que complexo isso. Né? A gente tem aqui um terceiro grupo de substâncias químicas, né, que são as proteínas. As proteínas também são um importante grupo de substâncias e elas são encontradas nas carnes, nos alimentos de origem animal. Nós temos aqui, por exemplo, queijos, carne de peixe, carne suína, carne bovina, né? As proteínas são fundamentais no nosso corpo, por quê? Elas compõem as principais estruturas do nosso organismo. A tua musculatura, o seu cabelo, a sua pele, os seus órgãos, elas são principalmente formadas por proteínas. Né? As proteínas, elas por sua vez,
elas são formadas a partir de substâncias químicas pequenininhas que a gente chama de aminoácidos, né? Os aminoácidos são os elementos que formam as proteínas. Não é tão objetivo da nossa aula ver isso agora, né? Mas você pode observar que nós temos 20 aminoácidos e eles podem se combinar para formar uma quantidade muito grande de proteínas para a nossa saúde, né? Aqui, por exemplo, eu mostro uma função importante das proteínas para a gente. O professor falou que as proteínas, ó, elas compõem as células e os tecidos do nosso corpo. Então, o seu corpo, depois da água, ele é formado principalmente por proteínas, né? Então, a musculatura, é importante você ter um bom trabalho muscular para você ter uma saúde, poder se locomover, você ter a saúde para ter uma pele bonita, órgãos que funcionam, tudo isso depende de proteínas, né? E aqui eu gostaria de passar para um outro assunto, agora que eu já falei dos principais elementos químicos, né? Eu gostaria de falar um pouquinho da estrutura fundamental da nossa célula. Eu só queria saber se até o momento alguém tem alguma dúvida, pessoal, antes da gente continuar aqui a nossa aula. Eu vi que vocês colocaram aqui a mensagem para mim, professor, tem algumas pessoas pedindo para entrar, né? Olha, à medida que as pessoas estão pedindo, eu estou deixando, tá, pessoal? Se tiver alguém com dificuldade, por favor, peça para ele insistir, que a gente permite daí, tá bom? A gente tem mais um pouquinho de aula ainda, tá, pessoal? Isso aqui a gente Professor, Oi, diga. ali no terceiro grupo molecular das proteínas, elas são os principais constituintes do que mesmo? Que eu Os não peguei. principais constituintes do nosso organismo, né? Aqui, ó, nesse slide aqui, ó. Os principais constituintes do nosso organismo. A gente pode falar da célula e, por sua vez, do nosso organismo, certo? Perfeito. Pessoal, mais alguma dúvida até o momento? Como o professor falou, essa aula aqui é um pouquinho maior, tá, pessoal? A gente vai se estender um pouquinho mais, tá bom? Não falta muito, mas a gente precisa tocar um pouquinho mais pra frente, tá? Vamos lá. Força, pessoal. Vamos aproveitar que tá no comecinho, que a gente tá com gás aí, tá? Bom, pessoal, aquele material que eu pedi para vocês lerem é o material que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês agora, né? A gente falou um pouquinho dos materiais, dos componentes químicos que compõem uma célula, e eu gostaria agora de estudar um pouquinho como que se forma, como que compõe a estrutura principal da nossa célula. Aqui eu tenho uma célula eucarionte, que é aquela célula que a gente tem ali que forma os seres humanos, as plantas, os animais. Aquela célula mais moderna, né? Uma célula eucarionte, ela é constituída principalmente de 3 partes. Primeiro, a parte mais externa, que é a membrana plasmática. A membrana plasmática, ela delimita uma célula. Ela é o contato externo da célula com o meio de fora, com o meio extracelular, tá? A gente tem o conteúdo interno de uma célula, que é o citoplasma. O citoplasma é importante porque, veja, o citoplasma é essa parte interior, esse azul escuro aqui. O que nós temos no interior do citoplasma? Nós temos os órgãos de uma célula. Nós chamamos isso de organelas, né? Assim como o seu corpo tem órgãos, e cada órgão tem uma função, uma célula é formada de órgãos pequenininhos. A gente pode chamar os órgãos pequenininhos de organelas, né? Você pode ver que a gente tem vários nomes diferentes de organelas, né? Cada uma delas vai ter uma função diferente, e a gente vai falar hoje rapidamente sobre ela. A terceira estrutura que a gente tem é o núcleo. O núcleo é esse caroço interno aqui que eu tenho, amarelado, né? E que ele contém um material genético. Ele tem uma função muito importante porque ele guarda as informações que caracterizam e formam a estrutura geral do ser humano. A gente vai falar melhor sobre ela hoje e na próxima aula, né? O que a gente tem nesse próximo slide aqui? Ó? Nesse slide, eu tenho vários tipos diferentes de células, né? Então eu tenho, por exemplo, aqui em cima, eu tenho o glóbulo vermelho, que é uma célula do sangue. Eu tenho aqui na direita uma célula muscular. Você pode ver que a célula muscular está achatada, né? Ela é uma fibra alongada. Eu tenho aqui essa célula em formato de estrela aqui, é um neurônio, que é uma célula que eu encontro no sistema nervoso. Enfim, eu tenho vários formatos diferentes de célula. Primeira coisa que a gente pode perceber aqui é o seguinte: cada célula tem um formato diferente. Tudo depende da função que ela precisa compor. Cada órgão vai ser formado por uma população de células diferentes e tem uma função diferente. Por isso que o neurônio, por exemplo, tem esse formato de estrela, enquanto a célula do sangue tem esse formato avermelhado, esse disco achatado, né? Tudo vai depender
da função que a minha célula tem. Porém, todas as células são constituídas desses componentes. A gente está falando de membrana plasmática, dos órgãos, do núcleo. Né? Esse próximo slide aqui, ó, faz a gente ter uma boa noção de como que acontece o funcionamento de uma célula. Uma célula é como se fosse uma cidade. Né? Você pode ver que essa cidade aqui, ó, eu tenho várias lojas diferentes. Né? Então, eu tenho uma livraria, eu tenho um mercado, tenho uma loja de doce, tenho uma cafeteria, eu tenho uma padaria, tenho um fast food, farmácia, enfim, tem um monte de coisa. Cada loja, ela cumpre uma função na minha cidade. Para a célula, é a mesma coisa. Se a gente volta o slide aqui, ó, eu vejo que essa célula aqui tem vários componentes, correto? Cada estrutura tem um papel diferente na minha célula. E a gente vai falar rapidamente sobre algumas dessas funções. Né? A parte mais externa de uma célula é chamada de membrana plasmática. A membrana plasmática é uma camada dupla de lipídios que a gente tem que circunda a nossa célula. A membrana plasmática era uma estrutura muito inteligente. Ela é como se fosse a portaria de uma fábrica. A membrana controla o que entra e o que sai da célula. Assim como uma fábrica, por exemplo, tem uma portaria. Todo momento numa fábrica estão entrando e saindo funcionários. Entrando e saindo carga, entrando e saindo produtos, né? Nessa portaria, tem um porteiro que controla o que está entrando e o que está saindo. Não é qualquer pessoa que pode entrar numa fábrica. Você tem que dar o teu RG, você tem que dar ali o horário que você está entrando, o motivo que você está entrando, certo? É isso que funciona a portaria de uma fábrica. A membrana plasmática é a mesma coisa. Essa estrutura aqui, ó, essa dupla camada que eu tenho, ela é responsável por controlar aquilo que vai entrando e vai saindo. Tem substâncias que precisam entrar para a minha célula. Energia, o líquido, a água, por exemplo, os sais minerais. Existem substâncias químicas que a célula produz e que são tóxicas, que eu tenho que eliminar, certo? Então a célula precisa ter inteligência de liberar isso através da membrana plasmática. Não é qualquer coisa que pode entrar ali. Isso pode prejudicar o funcionamento da minha célula. Né? Do que a célula é feita? Ela é feita principalmente de lipídios, de proteínas. Né? Isso acaba tendo um papel muito importante para a gente. Eu vi uma pergunta aqui, o Antônio fez, essas portarias seriam os canais de sódio e potássio, professor? É justamente isso. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas um desses componentes da membrana são esses canais de sódio e potássio. O que são esses canais, pessoal? Esses canais, eles são estruturas que permitem que minerais saiam e entrem na célula. Né? Existem elementos químicos, como o sódio, por exemplo, que precisam entrar na célula. Existem elementos químicos que precisam sair. São esses túneis, esses canais, que vão permitindo que os sais minerais, que as vitaminas, que os elementos químicos possam ter esse trânsito livre. Né? Então, é quase como um aeroporto, ou uma portaria de uma fábrica. Né? Todas as células têm membrana plasmática. Isso é fundamental para o funcionamento de uma célula. Né? Além da membrana plasmática, nós temos aqui, no interior de uma célula, o citoplasma. Vocês podem ver aqui que o citoplasma é essa região que delimita o interior dela. Né? Para a gente não está conseguindo ver de forma clara o que existe aqui dentro. Porém, o citoplasma ele é uma região que apresenta muitos órgãos, que é o que a gente vai falar agora. Esses órgãos eles se chamam organelas. Né? A primeira organela é uma mitocôndria. Né? A mitocôndria é essa estrutura aqui que tem esse formato, eu acho sempre que parece uma batatinha chips, né? Ela é uma estrutura alongada, parece uma batata, e qual que é a função da mitocôndria na minha célula? Ela é a usina de energia da minha célula. A mitocôndria é responsável pela geração de energia dentro da minha unidade celular. Né? A célula se alimenta de glicose, o açúcar, e é o açúcar, como o professor falou, que vai ser processado pela mitocôndria para formar energia. Aquele exemplo que a gente deu da fábrica, como se fosse uma célula, a gente falou, por exemplo, que uma fábrica precisa ter um gerador, certo? Como que o processo, os procedimentos vão funcionar dentro de uma fábrica? Ela precisa ter a geração de energia, certo? Quem que gera energia dentro de uma célula? A mitocôndria. É a mitocôndria que vai ser responsável pela produção de energia. Sem mitocôndria, você não consegue ter essa energia em suficiência para você ter as suas funções. Né? Não é a única estrutura que produz energia no nosso corpo, mas é a principal. Tá? Além disso,
Outra organela muito importante para a gente é a maior organela do nosso corpo. Ela é o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, ele é um conjunto de túneis que a gente tem e que é responsável pela produção de proteínas e de lipídios. Veja, o professor falou que a gente precisa comer proteína e gordura na nossa alimentação, certo? Mas a célula também é capaz de pegar os alimentos e transformar isso em novas proteínas, em novos lipídios. O retículo endoplasmático, ele é dividido em duas partes. A primeira delas é chamada de rugoso, ela é responsável pela produção de proteínas, e a segunda é chamada de liso, ela faz a produção de gordura. Sem o retículo endoplasmático, a gente não conseguiria ter ali a produção de componentes importantes da minha célula, né? O que é o retículo endoplasmático naquela ideia de a célula como uma fábrica? A gente pode falar que a esteira de produção do produto que eu produzo dentro de uma fábrica é o retículo endoplasmático, né? Olha só ele aqui colorido, olha só. Boa parte aqui do interior da minha célula é retículo endoplasmático. Aqui a gente tem uma foto grande, vocês podem ver esse sistema de túneis que a gente tem aqui, né? A maior parte dessa foto, que foi tirada de um microscópio, é retículo endoplasmático. Tá? Continuando, uma outra organela que eu acredito que vocês tenham tido contato no material é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele é o sistema de endereçamento, de envio de substâncias químicas dentro da minha célula, né? Assim como a gente tem, por exemplo, numa cidade, uma agência dos Correios, para levar encomendas para as diferentes partes da minha célula, o complexo de Golgi é responsável por pegar substâncias e levar, através de vesículas, através de bolhas, né, para os diferentes locais em que ele é necessário. Então, a membrana plasmática está precisando consertar as suas proteínas, né? O complexo de Golgi vai colocar essas proteínas aqui dentro e vai despachar para a membrana plasmática. O meu núcleo está precisando de carboidratos. O complexo de Golgi vai despachar dentro dessas vesículas direto para a região que ela é necessária, né? Veja como isso é bem complexo. Pessoal, a gente tem aqui outra função também, que são a espécie de forno, espécie de micro-ondas da minha célula, são os lisossomos. Os lisossomos, eles são esferas dentro da minha célula que contêm substâncias químicas que vão degradar, que vão digerir materiais que eu preciso. Algumas coisas que eu produzo dentro da minha célula, resíduos, eles precisam ser destruídos. Eles não têm uma função ali. Outras, eu preciso reciclar. A célula é bem sustentável, pessoal. A célula não é que nem a gente gosta de ficar jogando plástico fora, lixo fora. Não. A célula gosta de aproveitar bastante coisa, né? O que você precisa aproveitar? Como é que você reaproveita uma proteína velha? O lisossomo, ele vai liberar o seu conteúdo, a sua substância, e ele vai digerir aquilo. Ele vai degradar para você formar uma nova substância. Então, ele faz a digestão de substâncias químicas, né? Assim como o seu organismo tem um esqueleto, a gente pode falar que nossa célula também tem um esqueleto. A nossa célula, ela tem um conjunto grande de fibras que acaba compondo a estrutura geral da minha célula, que dá o formato que a minha célula precisa, né? Veja, essa figura aqui da direita, o que eu tenho? Aqui eu usei algumas colorações por computador e eu consigo ver as diferentes partes da minha célula. Você pode ver que cada célula aqui, ó, ela está com uma esfera azul redonda, né? Isso aqui é o núcleo de cada célula. A gente tem esses contornos em vermelho, que está isolando cada célula. O que são esses contornos em vermelho? Isso aqui é um corante que eu usei para pintar a membrana plasmática. E o que sobrou no interior da célula aqui, que está essas fibras em cor verde? Isso aqui é o citoesqueleto. Isso aqui é o que dá o formato para uma célula. O professor acabou de mostrar, por exemplo, esses desenhos aqui, ó, de diferentes tipos de célula, né? Então aqui eu tenho neurônio, aqui eu tenho uma fibra muscular. O que dá esses formatos para as células? É o citoesqueleto. Cada célula tem um formato, porque o esqueleto de cada célula determina dessa forma, né? E eu vou passar direto para esse slide aqui, pessoal, para a gente já encerrando a nossa aula, né? Antes da gente encerrar a nossa aula, eu queria falar um pouquinho sobre o núcleo, né? O núcleo é a última parte que a gente encontra dentro da minha célula. A gente só tem núcleo na célula eucarionte. As bactérias, que tem aquele tipo mais simples de célula, não tem núcleo, né? Mas as células que têm núcleo têm uma função muito importante. Qual que é a função do núcleo aqui, no interior da célula? Eles abrigam o material genético
Eu acho que todos vocês já ouviram falar de material genético, né, pessoal? Material genético, ele é uma substância química que caracteriza quem nós somos. É quase que como um material de instrução que nós temos dentro do nosso organismo, né? O teu cabelo, os teus olhos, a sua pele, o seu corpo, o seu peso, a sua altura, a sua propensão a algumas doenças, a sua personalidade, essas características, elas são definidas em grande parte pelo material genético, né? Vejam como é importante você ter uma estrutura que define quem nós somos, né? Isso tudo é quase como um material de instruções que a gente guarda dentro do núcleo e que a célula utiliza para produzir as suas proteínas, para produzir os seus componentes, né? Veja bem, aqui nós temos 3 indivíduos diferentes, né? Eu tenho uma idosa, eu tenho uma jovem e eu tenho um senhor. Você pode ver que esses 3 indivíduos, eles são completamente diferentes entre si. Então eu tenho, por exemplo, cada um deles tem uma altura diferente, cada um deles tem uma cor de pele, cor dos olhos, cada um deles tem traços físicos diferentes. Alguns têm alguma propensão à doença, alguns têm algum tipo de personalidade. Quem influencia quem nós somos, pessoal? O material genético, né? O material genético ele é fundamental por isso. Ele determina desde características físicas até mesmo características elementais da nossa personalidade, né? Existem 2 elementos químicos muito importantes, que são o DNA e o RNA. Eu acredito que vocês já ouviram falar deles, né? Por exemplo, antigamente, todo mundo gostava de assistir o programa do Ratinho, por quê? O que era famoso o programa do Ratinho, né? Tinha aquele teste do DNA, não é verdade? Vocês podem até falar que não assistiu, mas duvido. Pelo menos uma pessoa aqui assistia, com certeza. O professor assistia, acho que alguém assistia também, né? O que é o teste do DNA? O teste do DNA, você tinha lá uma mãe que alegava que aquele carinha era ou não era pai daquela criança, né? E o Ratinho propunha o seguinte, eu estou usando o programa Ratinho, né, pessoal? Só estou usando como exemplo, né? O que o Ratinho falava? Vamos fazer o teste do DNA. Vocês já se perguntaram, pessoal, exatamente o que é esse teste do DNA? O teste do DNA é você pesquisar se o DNA da criança ele é parecido com o seu DNA, né? Você pode pegar o material genético da criança e colocar ao lado do material genético do suspeito pai, do possível pai. O seu pai, sua mãe, eles têm um material genético muito parecido com o seu. Por quê? Você veio do seu pai e da sua mãe, certo? Você herdou o material genético do seu pai e da sua mãe. Então, se aquele suposto pai tem uma complementaridade muito parecida com o DNA da criança, é certo que ele é pai daquela criança. Se o carinha que estava lá no Ratinho fizesse o teste e o DNA dele não tivesse nada a ver com a criança, isso significa que aquele cara não é o pai daquela criança. Então, olha que interessante, né? Você pega um componente químico e você faz uma comparação baseada em material genético. Tayane, pode perguntar, por favor. Professor, gêmeos idênticos, eles têm o mesmo material genético? Boa pergunta. Gêmeos idênticos têm o mesmo material genético. Porém, existe algo muito importante, né? O professor até agora estava falando que o material genético determina quem nós somos, certo? Mas não apenas ele. O nosso ambiente também influencia um pouco quem nós somos, né? Então, você pode perceber que até mesmo gêmeos idênticos, eles não são tão idênticos assim. Você concorda comigo? Você pode perceber que gêmeos idênticos têm algumas pequenas diferenças na aparência, alguns podem ter alguma doença que o outro gêmeo não tem, né? Por que isso? O meio ambiente ele tem influências no nosso material genético também, né? Você pode perceber que os gêmeos são muito parecidos, né? Isso, claro, graças ao material genético. Mas ainda assim o meio ambiente tem uma influência muito grande na nossa vida. Isso eu posso até extrapolar e posso até falar uma curiosidade importante para vocês, né? Existem aquelas doenças, como por exemplo o câncer, que a gente busca respostas no material genético, não é verdade? Por exemplo, o câncer de pulmão, ele é um caso muito importante, né? Eu posso hoje descobrir se eu tenho propensão a ter câncer nos pulmões, se eu faço uma investigação do meu material genético. Existem genes, existem material genético dentro do meu corpo que pode fazer eu ter uma propensão a ter câncer, não é verdade? Se uma pessoa tem gene para ter câncer de pulmão, ou, por exemplo, meu pai teve câncer de pulmão,
Será que eu tenho que sentar na calçada e chorar? Ah, já era, vou morrer de câncer de pulmão. Será que é assim que funciona a vida? Não. Por quê? Como o professor falou, o meio ambiente é tão importante quanto o material genético. Se eu tenho uma vida saudável, se eu evito fumar, se eu tenho uma alimentação saudável, se eu pratico esporte, se eu evito poluição, a minha chance de desenvolver câncer de pulmão é menor do que se eu tivesse uma vida pouco saudável. Se eu fumasse 3 carteiras de cigarro por dia, se eu respirasse bastante ar poluído, então aí a gente vê a importância do hábito saudável e do meio ambiente acima da nossa genética. Muitas vezes a pessoa fala, a minha família é cheia de doença, né? O meu pai tem diabetes, já teve câncer, minha mãe tem hipertensão, já era. Eu não vou me cuidar, a chance de eu ter essa doença já é certa. Não, não é assim que funciona. Se você tem um hábito de vida saudável, você tem mais chance de não desenvolver a doença do que de fato desenvolver a doença. Isso é uma notícia boa pra gente, não é verdade? Mostra que a gente tem sim o controle sobre a nossa vida. Claro. Professor, Oi. eu não terminei minha pergunta. É Opa, que, no caso, vamos lá. eu fiquei em dúvida no caso do teste de DNA. Digamos que tem pessoas gêmeos e uma pessoa engravidou e não sabe de qual é o irmão. Pelo teste de DNA, é possível descobrir? A comparação entre irmãos, É. o DNA de supostos irmãos, ele não é tão parecido do que do pai e da mãe, né? A gente pode falar o seguinte, ele ajuda, mas ele não é determinante. O teu material genético, ele é 25% parecido com o teu irmão. Ele é 50% do pai e da mãe. Quer dizer, o DNA do teu pai e da tua mãe, ele tem o dobro de semelhança com o teu. E só 1/4 do teu irmão. Deu para entender? Ele não conclui o caso. Precisariam de mais provas para você concluir o caso. Certo? Pergunta interessante. Legal. Você concluiu sua dúvida, Thaís? Tá. Então, no caso... Mais ou menos, professor. Pode falar. No caso, eles sendo... os dois sendo irmãos gêmeos idênticos. E no teste de DNA do filho... Tipo assim, no caso, com o DNA não vai dar para descobrir? Vai precisar de outro teste? Entendi. Você está falando no caso de irmãos gêmeos, certo? Isso. Sim. Nesse caso, sim. Aí sim. Porque o DNA deles é praticamente idêntico, né? Então, sim. Nesse caso, sim. Aí tem... Qual que seria outro tipo de teste? A gente pode fazer tipos de teste baseado em análise de RNA, análise de proteína. A gente pode buscar, por exemplo, outros parentes, um somatório de exames de DNA com outros parentes que você poderia fazer, né? Existem outros testes moleculares mais sofisticados que você poderia ver isso, né? Entendi. Comparação de mitocôndria. A mitocôndria é parecida com a da nossa mãe. A gente herda as mitocôndrias da nossa mãe, não do nosso pai, né? Enfim, várias evidências para fechar o caso. Certo? Legal. Perguntas bem interessantes, né? Eu vi que tem outras pessoas que estão perguntando, pessoal. Tem alguém que tem mais uma dúvida? Beleza, então, né? Bom, para a gente finalizar o nosso canal, vi que outras pessoas assistiam o programa do Ratinho. A Helena também assistia, né? Com certeza, muito mais pessoas, na verdade, né? Mas vamos fingir que só nós dois, né? Olha só, pessoal, para a gente finalizar, aqui a gente mostra, por exemplo, uma célula, né? Como o professor falou, uma célula é uma grande fábrica. Ela pode ter muitas coisas aqui, né? Aqui eu posso só, mostrando esses números, relembrar rapidamente algumas funções de células, né? Então, o número 1 é o núcleo, que contém o material genético. O 1 e o 2 são o núcleo, né? Contém o material genético pra gente. O número 3 e o número 5 é o retículo endoplasmático, que produz minhas proteínas, produz minhas gorduras. O número 4 são os lisossomos, que fazem a digestão dos componentes químicos, é o micro-ondas da minha célula, né? O número 5 eu já falei. O número 6 é o complexo de Golgi, é a agência dos correios da minha célula. Ela vai enviar produtos para as diferentes regiões. O número 7 é o citoesqueleto, essa fibra que dá o formato para a minha célula. O número 8 é uma continuação do retículo, é a parte lisa do retículo endoplasmático que produz gordura. O número 9, essa batatinha aqui que eu tenho chips, são as mitocôndrias, é a usina de energia da minha célula, né? O número 10 e o número 12 também são lisossomos, aqueles sacos que são micro-ondas, que digerem alimentos, né? O número 13 é o citoesqueleto e o número 11, está apontando para o vazio, é o citoplasma. Veja que complexo a minha célula, né? Ah, professor, é muita informação, eu não vou lembrar tudo isso de cara.
Não, eu nem espero que você lembre isso de cara. Por isso que é importante a gente fazer leitura do material, por isso que o professor vai revisar isso nos próximos encontros. Tudo isso pensando na gente realmente aprender o conteúdo. Né? E agora, professor, o que eu devo fazer para a próxima semana? Né? Pessoal, primeira coisa eu peço que vocês respondam a questão de frequência, a presença nessa semana. Então, entra lá no AVA na segunda semana, responda. Eu sei que alguns alunos, como falaram para mim, estão com dificuldade ainda de acessar o AVA, né? Não se preocupe. Essas pessoas que estão com dificuldade, a gente vai resolver esses problemas. Ninguém vai ser prejudicado por isso, né? E como a gente já combinou, eu sempre vou pedir para vocês terem contato com o material de forma anterior, de forma precoce à aula, né? Então, ler o texto que pede, tentar resolver os exercícios. Eu estou percebendo que muitas pessoas já estão fazendo isso, e eu agradeço. Eu acredito que isso facilita o contato com o conteúdo, né? Eu vou pedir, por gentileza, pessoal, para vocês lerem a aula número 2 e a aula número 3 para a semana que vem, né? Então, a aula número 2 é a composição química da célula. Nós já conversamos sobre ela hoje, mas eu gostaria que vocês refixassem o conteúdo, né? E a aula número 3, que você encontra na segunda semana do AVA, tecidos corporais. Um assunto novo, que a gente não conversou, que a gente vai começar a conversar na próxima semana, né? Então, 2 textos para serem lidos e uma questão para você responder, né? O professor vai encerrar o compartilhamento, né? E, pessoal, eu deixo aqui disponível para que vocês possam fazer qualquer tipo de pergunta, né? Eu vi que o Fábio perguntou, professor, as atividades dessas aulas no AVA valem nota? Não, Fábio. A atividade de presença não vale nota, né? A gente falou que para nós aqui, a gente vai ter estudos de caso que vão valer nota. Daqui a pouquinho a gente já vai começar a primeira atividade que vai valer nota para a gente, tá bom? Eu vou colocar isso e eu vou avisar a vocês. Não se preocupe, tá? Aqueles exercícios que vocês têm disponíveis no AVA para vocês responderem, né? Aqueles exercícios não valem nota, né? Eu gostaria que vocês respondessem porque vocês já podem ter uma boa ideia de como vai ser a nossa prova a partir dos exercícios, né? Aqueles exercícios é mais um desafio para você poder assimilar o conteúdo do que realmente para ter nota. Bom, não se preocupe. Toda atividade que vale nota, o professor vai avisar com antecedência. Ok? Beleza, pessoal. Eu vou aqui só encerrar a gravação e eu deixo o espaço disponível